Confesso que vim para adorar ao Senhor junto com vocês, mas jamais podemos rejeitarmos a oportunidade que nos é dada. Quero celebrar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Sandro e pastora Cristina. Quero glorificar a Deus também pela liderança dos jovens, Gustavo e Jéssica que estão aí. E quero glorificar a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Segundo o livro de Reis, o capítulo 5, a partir do versículo 20. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor, que correrei atrás dele para ver se ganha alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que, vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, dê-lhe 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã. Leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse, e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas das mãos dos servos, e as guardou em casa, e mandou os homens de volta. E eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e este lhe perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar nenhum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem de cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecendo como a neve. E você diz: aleluia! Gente boa, povo de Deus, galera de Cristo. O texto que nós estamos nos apropriando aqui nesta noite é um texto que fala para nós a contrariedade da vida de 2 homens. No capítulo 5, a Bíblia está falando de um homem que era leproso e foi purificado alcançando a graça de Deus. E quando chega a partir do versículo 20, nós vemos um homem que estava cheio da graça de Deus e de repente se torna leproso, perdendo a graça de Deus e caindo em desgraça. Deus colocou no meu coração um tema, e se você puder, você vai repetir ou vai virar para esse seu irmão e vai perguntar para ele. É uma pergunta. Vire para esse irmão que está do teu lado e pergunte para ele: você tem comprometido ou marcado a sua geração? Porque a proposta do texto é essa para nós, bem rápido. Naamã era um Ciro, príncipe, porém leproso. Era um homem que, fora do seu convívio de família, ele era um grande vencedor. Mas quando chegava na sua casa, todo mundo sabia que ele era leproso. Esse homem passa anos e anos com essa doença. Até que quando ele recebe a notícia de uma menina que trabalhava na sua casa, uma menina que era escrava. Ela diz: olha, se o meu Senhor tivesse lá na terra de Israel, lá tem profeta, ele já teria sido curado. Ele recebe esse conselho, procura o rei da Síria. O rei da Síria vai expedir uma carta para o rei de Israel,
E ele vai com a sua comitiva e procura o rei de Israel. O rei de Israel rasga a sua veste dizendo: eu não sou Deus e não posso curar você. O profeta escuta, olha para ele e diz assim: não temas, rei, porque em Israel existe profeta e o Deus de Israel vai se levantar para curar esse homem. Agora escute, o texto agora sagrado diz que esse homem vai procurar Eliseu. Quando ele chega lá, Eliseu fala: não precisa nem entrar aqui, vá para o Jordão, mergulha 7 vezes no Jordão, toma um bom banho lá, e você vai ser purificado. Esse homem fica indignado, porque ele se achava o bambambam, o príncipe das galáxias, o rei da cocada. E ele olha e fala: com tantos rios bons em Damasco, ele manda mergulhar logo em Jordão? Alguém olha para ele e fala: se eu fosse você, faria o que o profeta disse. Porque se ele falou que você vai mergulhar e vai ser purificado, então faça exatamente o que ele está dizendo. A Bíblia diz que esse homem vai lá e desce por 7 vezes no Jordão. E na última vez ele levanta, e a Bíblia diz que a sua pele é como a pele de um bebê. A pele está purificada. Legal, até aí. Porém, a partir do versículo 20, narra a história de um jovem. O nome dele é Geazi. A palavra Geazi quer dizer visão turva, ou visão comprometida. Geazi era o servo de Eliseu. Geazi era aquele que ia substituir o profeta Eliseu. Eliseu já estava perto de passar o bastão de profeta para Geazi. Porque Eliseu dizia: eu vou passar o bastão para ele e ele vai marcar a sua geração. Porém, o texto sagrado diz que Geazi comete alguns deslizes, que ao invés dele marcar a sua geração, ele compromete a sua geração. Qual é o primeiro deslize que ele comete aqui? Primeiro, ele simplesmente questiona com o seu Senhor e pensa no seu coração: um homem endinheirado desse, o meu Senhor deixa ele embora sem tirar alguma coisa dele? Eu preciso tirar algo dele. O primeiro erro que Geazi fez para comprometer a sua geração foi querer servir a Deus simplesmente por aquilo que ele dá e não por aquilo que ele é. Geazi simplesmente olhou e disse: não, eu preciso, eu sou merecedor disso, eu tenho que conquistar isso. Nós vivemos uma geração que, ao invés de adorar a Deus por aquilo que Ele é, vive simplesmente servindo a Deus por aquilo que Ele vai dar. É por isso que há uma geração de jovens na igreja que andam de cabeça baixa, que andam frustradas, porque simplesmente querem servir a Deus só se obtiverem sucesso na vida. Eu vim aqui desmistificar e quebrar isso da sua cabeça. Independente de dar certo ou não, você deve continuar adorando a Deus por aquilo que Ele é. Olha para mim, eu preciso correr. A primeira coisa que ele fez foi achar que Deus é um Deus de berganha. Já que eu fui no culto hoje, então amanhã Deus vai me dar uma bênção. Já que eu fui no culto hoje, Deus está vendo como é que eu estou suado. Deus está vendo como eu até perdi uns quilinhos do culto, porque eu pulei, porque eu gritei. Então amanhã Deus vai me dar um emprego, vai me dar um namorado, vai me dar uma namorada. Deus vai me dar aquele presente que eu quero. Ei, guarde uma coisa: o teu Deus não é Deus de berganha. Você não veio aqui para prestar um culto para você. Você veio aqui prestar um culto para Ele, porque Ele é merecedor da honra e da glória. Agora olhe para mim. Primeiro, achou que Deus era um Deus de berganha. Segundo, ele usou a mentira social. O que é a mentira social? A mentira chique. Olha o que o texto está dizendo. Ele vai atrás do homem, e quando chega lá,
Naamã pergunta, pois não, está tudo bem? Ele diz, está tudo bem, olha, eu estou vindo aqui porque o meu senhor falou que não queria nada, mas agora ele disse que está querendo uma coisa assim. Está querendo. Ele falou para o senhor mandar para ele 2 vestes, e mandar uma prata para ele. Naamã falou perfeitamente, 70 quilos de prata, e 2 vestes. Sendo que o senhor dele não havia dito nada para ele. Sabe o que tem feito você comprometer a sua geração? É você falar coisas que Deus não falou que é para você falar. É você fazer coisas que Deus não mandou você fazer. É você fazer coisas assumindo o papel de líder, de pastor, dos seus pais, dizendo, não, meu pai, ele aceita isso, meu líder aceita isso, o meu pastor aceita isso, sabe? A mentira é do diabo, e se você está mentindo, você é filho do diabo, mas hoje Deus vai queimar a sua boca, para você parar de mentir, porque a mentira não leva você a lugar nenhum, mas a verdade leva você para o nível da glória de Deus. Já parou para pensar como você tem mentido socialmente? Como você tem mentido religiosamente? Como você ama o politicamente correto? Estou na igreja, estou lá saltando, mas só Deus sabe o que está aqui dentro. Você está aqui, mas o seu pensamento está longe. Você vem para cá fazer um teatro. Por que botou esse pastor para estragar o culto? Não é para estragar o culto, não é para melhorar o culto. Porque se você está achando que evangelho é para te massagear, você está enganado. Evangelho é para te confrontar, é para mudar a sua vida, é para sacudir a sua existência, é para virar o cativeiro da sua história. Comigo aqui. Até quando você vai praticar o politicamente correto, a mentira religiosa. A Bíblia fala em Lucas 18 que 2 homens subiram ao templo. Um subiu simplesmente dizendo, tu sabe que eu jejuo 2 vezes por dia. Tu sabe que o maior dízimo é o meu. O camarada chega com a cara mais bandida, mais falsa, dizendo para Deus aquilo que ele nem fazia, mas ele achou que ia impressionar quem estava em volta dele. Preste atenção, o culto não é para você impressionar quem está em volta de você. O culto é para você chamar a atenção de Deus para você. A Bíblia diz que um sobe assim, o outro, a Bíblia diz que nem erguer os olhos para o céu queria. Ele batia no peito dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pobre pecador. Aí Jesus olha e pergunta, qual dos 2 foi justificado na oração? Aí alguém pergunta, aquele que se humilhou. Jesus falou, porque aquele que se humilha, não é Deus que te humilha, é aquele que se humilha. Durante o ano você ouviu errado essa mensagem. Deus vai te humilhar e vai te... Não, a Bíblia diz, aquele que se humilha será exaltado. É aquele que se humilha. Agora ouça, cuidado com essa mentira religiosa. Deus, tu sabe que eu estou na sua presença, está mesmo? Senhor, tu sabe que eu tenho andado em santidade, está andando mesmo? Senhor, tu sabe que eu tenho simplesmente só servido ao Senhor, tenho servido só a Ele mesmo. Nós vivemos uma geração de muito show, de muito teatro, de muita dança, de muito mover, mas de pouca conversão, de pouca santidade, de pouca rendição, de pouco amor à cruz, de pouco comprometimento com a palavra, de pouco comprometimento com as coisas de Deus. Olhe para mim, o avivamento não chega quando eu clamo na hora, avivamento vem de um resultado de uma vida de devocional. Não adianta você querer chegar num culto como esse e querer movimentar tudo, se você não tem um devocional com Deus, se você não tem um altar com Deus, se você não tem compromisso com Deus, se você não sabe nem o que é oração e não sabe nem o que é uma consagração a Deus. Como tem sido a sua vida com Deus, meu querido? E aí, menina, como tem sido a sua vida?
Vai continuar fazendo o seu corpo de uma bola de basquete para passar na mão de um e de outro? Ou você já colocou na vida aqui? Não, o meu corpo é templo do Espírito Santo, eu estou me santificando para Ele. Como é que é aí, ô véi? Vem para a igreja, daqui a pouco sai daqui, vou tomar uma cerveja escondida, vou dar uma cheirada. A única dose mais forte que tem que estar em você é Jesus Cristo. Ele é a dose mais forte dentro de mim. Oi, pô, pastor, para de estragar o culto. Não estou estragando o culto, não. Estou trazendo você para a realidade. Para de viver nessa vitrine de ilusões. Servir a Deus é santidade, é verdade, é compromisso, é quebrantamento, é confissão de pecado, é mudança de vida. Geazi mente. Segundo, Geazi esconde os seus erros. A Bíblia diz que quando ele pega, Gustavo, aquilo que ele recebe de presente, Evangelista Felipe, a Bíblia diz assim: e pegando ele esconde numa tenda. A Bíblia diz em Provérbios 28:13 que quem esconde nunca prospera, mas aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Vivemos uma geração que ama esconder coisas. Você está aqui rindo da cara do seu pai, né? Papai não sabe o que eu estou aprontando. O meu líder não sabe o que eu estou aprontando. O meu pastor não sabe o que eu estou aprontando. Mas o sumo pastor está vendo. E ele vai chamar você. E vai tratar com você. Vira para o seu irmão e pergunta: está dando para dar glória ainda? Vira para ele: ainda dá para dar um aleluia aí? Basta eu ir para a igreja, pular, saltar, gritar, vibrar, então vai achar como ele está firme, como ele está cheio. Guarde uma coisa: ser cheio de Deus não é apenas um movimento, ser cheio de Deus é uma essência. Sabe qual é o problema dessa geração? Quer a presença, mas não quer a essência. Quer a presença, mas não quer a essência. Porque a presença me movimenta, mas a essência me torna mais alvo do que a pura neve. A presença me faz avivado, mas a essência me torna mais santo. A presença mostra que eu estou ligado em Deus, mas a essência prova que Deus está dentro de mim. Escondeu. Se ele tivesse pelo menos confessado, a vida dele teria sido mudada, mas ele preferiu esconder. Agora olhe para você mesmo. Como tem sido a sua vida? Você tem preferido esconder ou confessar? Ninguém sabe da sua vida, né? Você é um agente 007 de Deus, né? Ninguém sabe que você é crente na sua escola. Ninguém sabe que você é crente na sua rua. Ninguém sabe que você é crente. Ninguém sabe. Vai ter um encontro lá. Vamos para lá, gente. Vão pular, vão gritar, vão falar em línguas, porque afinal de contas eu sou batizado. Guarde uma coisa: nunca confunda o teu Deus. O teu Deus, ele é cavaleiro. Ele jamais vai tirar de você aquilo que ele te delegou. Só que você não pode confundir. Eu estou falando em línguas aqui, oh glória. Então Deus é comigo. Guarde uma coisa: variedade de língua, ou doxologia, ou como você quiser entender, nada mais é do que sinal da manifestação, derramamento de Deus na igreja. Mas não é a língua que prova que eu estou cheio. O que me prova que eu estou cheio é o fruto do Espírito dentro de mim. Guarde uma coisa: se você pegar uma panela de água quente e colocar o ovo e a batata, a reação será diferente. É a mesma água, mas o ovo vai endurecer e a batata vai amolecer. Entende o que acontece num culto?
A unção de Deus está descendo sobre todo mundo aqui, mas algum como o ovo vai endurecer, mas outros como a batata vai se derreter na presença de Deus. Agora escute isso aqui, ele esconde. Quarta coisa, ele esconde. A Bíblia diz assim: e ele se apresenta a Eliseu. Sabe qual foi o maior erro dele? É se apresentar a Eliseu e não se apresentar a Deus. Sabe qual é o erro da geração que quer comprometer a sua geração? É querer se apresentar bem para o homem e não se apresentar bem para Deus. Ele acaba de esconder e ao invés dele ir a Deus, ele vai se apresentar bem para Eliseu. Eliseu olha para ele e pergunta: tudo bem, meu filho? Ele diz: está ótimo, tudo bem. Aí Eliseu diz assim: você acha que eu não vi quando você saiu? Alguém que era totalmente limpo, por causa de erros, ele compromete toda a sua geração. Ouça aqui, se ele não tivesse cometido esses erros, a sua geração seria marcada, porque ele seria profeta no lugar de Eliseu, e a sua geração seria uma linhagem profética. Agora olhe para cá, mas por causa dos erros dele, ao invés dele marcar a sua geração, ele comprometeu a sua geração. Porque a sentença foi essa: a mesma lepra que estava sobre Naamã estará sobre a sua vida para sempre. Eu termino essa rápida ministração, é apenas um pensamento. Eu sei que nós já ouvimos muitas coisas boas aqui hoje. Recebemos muito de Deus aqui hoje. Mas a pergunta continua: você está marcando ou você está comprometendo a sua geração? O seu desejo é marcar a sua geração no ambiente profético? Ou você quer comprometer a sua geração por causa de alguns erros bobos que você persiste em fazer, mesmo ouvindo advertências de Deus todos os dias na sua vida? Já parou para pensar nessa pergunta? Já parou para responder essa pergunta? Com que tu tens marcado a sua geração? Como você tem marcado a sua geração? Como você está escrevendo a sua história para a geração posterior? Como nós estamos influenciando as pessoas que nos cercam? Geazi nasceu para ser profeta, mas terminou a vida sendo um leproso. Geazi nasceu para marcar a sua geração, mas morreu comprometendo a sua geração. Eu quero encerrar essa ministração dizendo algo para você. Deus está procurando jovens que queiram marcar a sua geração. Guarde isso que eu vou te dizer. Deus marca um homem e o homem marca a sua geração. Eu estou dizendo que Deus está procurando homens e mulheres, meninos e meninas, para marcar você, para você marcar a sua geração. Só que há alguns de vocês que estão sentados aqui, essa é a realidade da Bíblia, que ao invés de estar marcando a sua geração, está comprometendo a sua geração. Pecados escondidos na tenda, uma aparência externa, uma vida de presença sem essência, uma vida onde se valoriza muito mais o que é importante daquilo que é prioritário. Uma geração que vive apenas daquilo que é raso e não quer aquilo que é profundo.
Pastor, como é que eu marco a minha geração? Sendo cheio do Espírito Santo. Aí eu termino contando uma história de um pastor. 3 jovens que entram na igreja e falam: pastor, como ser cheio do Espírito Santo? O pastor olha para eles e fala assim: todos os 3 pegam uma peneira e vão para dentro do rio, e só saem de lá depois que a peneira estiver cheia. Os 3 vão. O pastor fica o dia inteiro na igreja fazendo uma coisa e outra. Quando chega à tarde ele fala: anda eu ir embora, eu vou passar lá para ver quem está no rio. Quando ele passa lá, Gustavo, dos 3 só tem um jovem lá. O pastor lá de cima da rua olha para baixo e dá um grito: ué, meu filho, não eram 3 que estavam com você? Ele falou: ô pastor, que bom que o senhor veio, eu quero justificar a ausência dos 2. Tá. O primeiro mal chegou aqui e falou: palhaçada isso aqui, nunca a peneira vai encher. Foi embora. O outro ficou até meio-dia e falou: eu vou ficar aqui nesse lenga-lenga, estou indo embora. O pastor olhou e falou: e por que você não saiu daí? Porque o Senhor falou comigo que enquanto não enchesse a peneira, não era para mim sair daqui. E eu percebi que enquanto a peneira está mergulhada, ela está cheia, mas quando eu tiro ela, ela fica vazia. Então, como eu não quero ficar vazio, eu estou mantendo a peneira e mergulhada dentro do rio. Fica de pé. Vou voltar de pregar, não tem tempo. Olhe para mim. Quer ser cheio do Espírito Santo? Vire para o seu irmão e pergunte: quer ser cheio do Espírito Santo? Vire para ele e diga: só saia do rio depois que a peneira estiver cheia. Eu só posso marcar a minha geração se eu estiver cheio do Espírito Santo. Está tramitando um projeto na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro que vai tornar o satanismo a religião oficial aqui no nosso estado. E eu estava lendo lá, Elisa, Felipe, Tiago, irmãos, os pontos daquela lei, da PL. E lá está escrito assim: aquele que tentar expulsar o demônio, aquele que falar qualquer palavra que atinja o demônio ou Satanás, será punido, será multado, será preso. Porque afinal de contas o satanismo é uma religião e os demônios não podem ser perturbados. Pastor, o que isso tem a ver comigo? Muito. O que isso tem a ver com a igreja? Muita coisa. Porque a tarefa da igreja aqui na terra é despovoar o inferno e povoar os céus. A tarefa da igreja é quebrar maldições e estabelecer tempo de bênção. Sabe qual é a tarefa de um jovem cheio do Espírito Santo? É libertar o outro jovem e liberar sobre ele a unção do Espírito Santo. Sabe que eu estou te contando isso, ô velho, ô filha, ô filhão, ô cara, ô legal, ô bacana? É para você entender que as coisas estão funilando. E você está aí igual a Geazi dizendo: eu não quero saber da minha geração, não quero saber da minha vida. Eu vou comprometer, não vou marcar coisa nenhuma. Deixa para lá, quem quiser faz o que quiser da vida. Você está aí vivendo uma vida sei lá o que sei lá, sem se preocupar que você foi levantado para ser um profeta de Deus nessa geração. Você não foi chamado para ser um leproso. Erebarabassurgia. Houve uma reunião de bruxas na capital do meu estado que eu vim, Espírito Santo, Vitória. Bruxas se reuniram para estabelecer um plano, uma linha de atuação nas igrejas. E
E sabe qual foi a conclusão de 7 dias de congresso que eles fizeram? Escute isso aqui. Fica de pé um pouquinho, você ficou muito tempo sentado. Eu fiquei em pé o culto todo, então fica em pé um pouquinho comigo. Olha para mim. Sabe qual foi a conclusão deles? Nos próximos 7 anos. Por que próximos 7 anos? Porque há uma agenda de 2030. 2023 até 2030, 7 anos. Nos próximos 7 anos. Primeiro, nós vamos eliminar as crianças. Escute isso aqui. Nós vamos eliminar as crianças. Nós vamos ativar o Deus Moloque na terra para que as crianças se percam. Isso é para você que talvez está aqui, é jovem, mas é pai e mãe. Continua deixando a senha aberta, o celular à vontade. Deixa o menino ficar vendo esses desenhos da Netflix aí para você ver. Continua. Tá lindo isso, né? As bruxas disseram: nós vamos ativar a entidade do Deus Moloque para destruir as crianças, porque as crianças são o futuro da igreja. Segundo, nós vamos acabar com a motivação daqueles que estão indo perdendo a sua idade, com aqueles que estão se tornando anciões. Nós vamos roubar deles o brilho e a alegria. Nós vamos fazer com que a igreja feche a porta para essas pessoas e diga: vocês estão muito velhos para falar, para dizer. Nós vamos liberar o Espírito para calar a voz da experiência nas igrejas. E o terceiro fala muito sobre você. E em terceiro, nós vamos trabalhar veementemente, satanicamente, demonicamente, para levar o jovem a viver uma vida vazia na igreja. Aquela vida que ele vai ter vontade de ir lá, mas nada do que acontecer lá vai influenciar a mudança da vida dele. Ei, esse congresso aconteceu no ano passado, dezembro de 2022. Eles deixaram bem claro nesse congresso de bruxas que o maior alvo deles da igreja será a juventude e os adolescentes. A pergunta que eu te faço é essa: você vai comprometer a sua geração, você vai marcar a sua geração? Geazi poderia ter sido um profeta, mas por causa de erros bobos ele se tornou leproso para a vida inteira. Você vai liberar a unção profética sobre a sua geração, ou você vai tornar a sua geração leprosa para sempre? Eu encerro agora, nesses 30 minutos que eu preguei, fazendo uma oração por você. A primeira oração que eu quero fazer por você aqui hoje é por você que veio nesse culto aqui, mas disse assim: eu estou aqui, mas eu nunca aceitei a Jesus. Eu estou nesse culto aqui, mas eu estou desviado e eu quero voltar. Eu estou nesse culto aqui, mas eu quero fazer as pazes com o meu Criador. Eu estou perdido na casa do meu pai. Eu estou dentro da casa do meu pai, mas eu não me encontro, eu não me acho, eu estou perdido. E Deus te trouxe aqui para te dizer: hoje você vai me achar nesse culto. Então eu quero fazer essa oração por você. Eu quero convidar você para sair do teu lugar. Você não disse que você é uma geração corajosa? Uma geração de atitude? Eu quero ver se você tem coragem agora para dizer: eu quero voltar para Ele, eu quero aceitar Ele, eu quero mudar a minha vida por causa dEle. Se você precisa disso, se você quer fazer isso,
Sai do teu lugar agora e vem aqui no altar, na frente do altar. Se joga aqui no altar, porque nós vamos orar pela sua vida. O Senhor está dizendo que tem mais pessoas. Já poderia ter encerrado, mas tem mais gente. Quando for vindo gente, vai aplaudindo o Senhor. Está chegando mais gente, vai aplaudindo, vai aplaudindo. Vai aplaudindo o Senhor. Se for chegando mais gente, você vai aplaudindo o Senhor. Oh, eu quero marcar a minha geração. Eu não quero comprometer a minha geração. Eu quero marcar a minha geração. Maranata. Maranata. Minha Marina, vai vir na frente. Estão a Oh! Só estou esperando o barulho dos seus passos em direção à porta. E é só bater que eu vou abrir pra você entrar. É só bater que eu vou abrir pra você entrar. E eu já coloquei as minhas vestes brancas e estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata, ora vem. Oh, segura. Oh, ouça. O Espírito do Senhor está aqui. O Espírito do Senhor acabou de falar com o meu espírito. Que há jovens que estão aqui, que estão passando por uma crise existencial. E a sua crise existencial tem levado você a perder o sentido da sua vida. E o Espírito do Senhor está dizendo: eu quero curar jovens aqui hoje. Essa depressão não vai acabar com você. Esse espírito de morte não vai levar você à morte. Tem vida abundante para você aqui nessa noite. Eu quero convidar você também, que está vivendo essa crise existencial, essa vontade, esse medo, essa vontade de não viver mais. Você perdeu o prazer de viver. Você está vivendo conflitos na sua alma. Eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui no altar também, porque nós queremos orar e abençoar a sua vida. Venha no altar em nome do Senhor Jesus, porque o altar vai te restaurar, o altar vai te curar, o altar vai mudar a tua história. Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Eu perdi o prazer de viver.
Vem à frente nesse momento, porque Deus quer mudar a sua vida. Oh, yeah, yeah. Oh, yeah. Eu já coloquei as minhas vestes brancas. Estou só te esperando. Vem, vamos dançar. Maranata. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim, meu noivo esperado. Eu abro a minha casa, pode morar aqui e pode morar